Vamos lá. Agosto, os taurinos começam precisando tomar uma decisão. Aqui fala de muita hesitação, né? E ele diz assim: algumas questões envolvendo papéis, contratos, compra e venda de algo, a gente chama de troca comercial, né? Assuntos de dinheiro aqui. E aqui também aparece a carta da solitude. Quando ela vem, ela diz assim: é um momento onde eu paro, avalio, vou lá para dentro e começo a rever meus pontos de vista. E mais quieto, né? Mais tentando entender internamente tudo que está se passando, talvez em função dessa hesitação toda. E na Casa dos Valores, ela mostra assim: é um momento em que, se a gente estiver falando de dinheiro, é uma fase muito favorável para uma entrada de dinheiro e rápido. Fala de um momento de aprendizado que está acontecendo para vocês. E ele diz assim: a preocupação com o patrimônio, com o ganho, como eu me mantenho e como eu mantenho as pessoas que dependem de mim. E aqui aparece uma carta que muitos taurinos estão assim, com relação ou a uma amizade ou a um relacionamento, onde eles param e pensam assim: isso nunca vai dar certo. É como se no fundo, eles intuíssem isso, mas a carta mostra que onde é o seu meio ambiente, as pessoas com quem você se relaciona, irmãos e parentes próximos, a carta diz assim: é um momento de escolha, é um momento de perceber que vocês estão vivendo num mundo muito pequeno. É como se as coisas... a carta fala assim: vivendo um mundo tacanho. O que isso quer dizer? Eu tenho tantas possibilidades e eu acabo ficando fechadinha no meu canto, quieto, sem ver todas essas possibilidades que eu tenho, e apesar de estar insatisfeito com a situação, fingindo que está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas percebe claramente um momento de escolha e percebe a preocupação com o patrimônio. Então não precisa ficar preocupado com o patrimônio, porque está entrando dinheiro, está entrando possibilidade de trabalho. A carta fala que no lar com quem você mora, uma aliança se estabelece, é um momento novo de renascimento. Aqui pode acontecer uma viagem para encontrar os familiares. E diz assim: muitos problemas para serem solucionados. E ele mostra, é como se tivesse lá no fundinho uma irritação permanente, uma sensação de impedimento, uma sensação de empobrecimento. E aqui a gente está falando no seu lar, na sua casa e no seu íntimo, né? Mas tudo bem, na casa dos namoros e dos filhos, né? Para quem está sozinho, aparece ou a volta de um relacionamento do passado que retorna, ou então a entrada de um novo relacionamento. Mas essa carta indica que, como ela está na casa dos prazeres, ela indica assim: a parte sexual vai ser muito importante para o relacionamento dos taurinos. E aí ele diz assim: o astral te mandando fartura, trazendo para você uma pessoa mais jovem e de muita vitalidade, muito brincalhão, pode ser uma pessoa ligada à arte de alguma forma, ou até uma atriz, não sei, um ator, né, para as mulheres. Mas ele diz assim, é interessante porque são só cartas do lado emocional, então vai mexer muito com essa questão emocional. É uma carta de eu não tenho com quem dividir o que me aflige, eu preciso resolver isso sozinho, como se eu não tivesse amigos para compartilhar. E a carta da força, quando ela vem nessa posição, ela mostra que a sexualidade está aflorada, a sexualidade está
exalando, né? Como se as pessoas percebessem a sua sexualidade, a forma de falar, a forma de brincar, um novo ânimo mesmo aí na vida dos taurinos. No seu dia a dia, a coisa muda, é um novo momento totalmente diferente. Para muitos, vão ser demitidos de um trabalho e começar um outro melhor, com ganhos melhores, né? A parte financeira está melhorando. E ele diz assim: um momento de regeneração, rompimento com o passado, preocupação com o dinheiro. E ele diz assim: não satisfeito com a situação que tem hoje. E aí volta lá na casa 3, onde diz: vivendo um mundo pequeno, vivendo um mundo tacanho, né? Na casa do outro, aqui pode ser meu namorado, meu marido, meu sócio. Ele diz assim: um início novo, uma nova forma, uma nova pessoa, um novo momento. Tanto pode ser uma sociedade nova, como pode ser um novo amor. Essa carta aqui fala numa afinidade de almas. A gente chama essa carta de a carta da alma gêmea. Mas aqui você pode estar falando, por exemplo, você conhece alguém e aí se associa a uma pessoa, e aí essa pessoa tem muita afinidade com você e pode fazer um novo negócio, pode construir algo juntos, né? E é engraçado porque é uma situação assim, é uma situação presa, é uma situação de desilusão. E olha que interessante, é uma situação que a pessoa pode estar se consumindo. É como se ela tivesse tentando se fechar para a emoção, para não sofrer. E aí a carta alerta: presta atenção para não entrar em depressão. Outra vez, na casa das transformações, mostra uma figura mais jovem que chega para transformar o seu momento de vida. E aí a carta diz assim: olha, um início novo com proteção espiritual, trazendo um novo amor, conflitos, ou aumento da família, ou despedida da família. E aí ele mostra aqui, olha, você examinando todas as questões da sua vida, inclusive examinando os próprios medos. E a carta diz uma vontade de deixar aflorar o seu lado infantil. Se você pudesse, por exemplo, pegar uma passagem e ir para o exterior, você iria. Essa carta é um momento assim mais inconsequente, onde eu quero experimentar coisas novas na minha vida que eu não tenho experimentado até agora. Uma necessidade de mudar, de deixar para o passado uma grande desilusão. A carta fala, olha, na casa da espiritualidade, uma proteção espiritual muito grande, onde nada vai te atingir. É como se as coisas tivessem sido regidas mesmo. E ele fala aqui, olha, uma necessidade de estabilidade emocional e uma decisão definitiva na sua vida. Na parte do lado social, por exemplo, na casa 4 a gente fala do meu íntimo, da minha casa, com quem eu moro e a minha individualidade. Na casa 10 a gente fala do profissional, mas também de como eu me relaciono fora. E aqui aparece é como se eu estivesse abrindo mão de algumas coisas que são importantes para mim. Eu me sacrifico por algo, né? Por isso que ele fala em satisfação com a situação, mas tentando fingir que está tudo bem. Aqui mostra alguém ligado ao seu trabalho, que pode ser uma pessoa de poder aquisitivo melhor do que o seu, ou até pode ser um estrangeiro que venha fazer algum negócio ou fechar algum tipo de trabalho. Aqui mostra a necessidade de independência e de... É como se você estivesse se dedicando muito a uma situação e aí você precisa ter independência agora. E ele fala angústia e medo,
mas precisando tomar a rédea da própria vida. E aí ele diz assim: a médio e longo prazo, você vai ficar mais quieto, mais introvertido, buscando soluções para a sua vida, talvez em função dessa indecisão. E aí ele diz assim: é um momento de crescimento, é um momento de reavaliação de vida. Outra vez mostra uma luta interna muito grande. É como se a vida trouxesse uma mudança de valores para que você fosse necessário mesmo reavaliar tudo. E essa carta, a médio e longo prazo, ela indica assim: ou o taurino está se sentindo inseguro e despreparado para esse próximo passo, ou então o taurino está preocupado com os filhos, tá? No inconsciente, a carta que traz é uma carta de muita rigidez, de muitos valores. Sabe assim, o que é o certo, o que é o errado, o que é possível, o que não é. Mas é uma coisa que vai te deixando assim muito irritado, é muito rígido, mas ao mesmo tempo a vontade de largar tudo, mas por alguma razão não se permite, né? Para alguns indica um momento de cura, porque no eixo da saúde, aqui pode estar falando de questões ligadas a ossos. Então a gente podia falar problemas de coluna, às vezes, sei lá, um pé que dói, um joelho que dói, mas como no eixo é a carta do Papa, a carta do Papa ela traz a possibilidade de cura, se a gente estiver falando de doença, e a questão da rigidez de valores, se a gente estiver falando de equilíbrio de emoções. E aí aqui mostra fragilizado, com desejo em realizar, observando todos os lados da questão, procurando ser muito mental. E aqui é interessante que, por um lado, aparece uma pessoa frustrada, decepcionada, mas que não quer abrir mão de algo. E uma outra carta que aparece aqui são muitas ilusões e uma figura mais jovem que vai interferir de alguma forma na vida de vocês. Pode ser um amigo, pode ser uma namorada nova, como aparece aqui no Novo Início, pode ser o retorno de um ex-relacionamento. Eu só sei que para os taurinos, esse mês, a questão afetiva vai precisar de uma decisão bastante significativa.